Olá! Estamos aqui para mais uma aula de história. A gente já começou essa aula falando dos principais pontos lá atrás, da América Espanhola, e agora a gente vai continuar. Aprendendo sobre o que mesmo? Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, falamos numa das aulas de história por aí sobre a conquista da América Espanhola, sobre Hernán Cortés, Francisco Pizarro e a conquista daqueles nativos, como se deu, com muito sangue, como sempre. E agora a gente vai falar que depois de estabelecidos ali, conquistado o território, eles vão passar a colonizar. É muito importante a gente entender as características dessa colonização espanhola, porque muito se assemelha à colonização da América Portuguesa, nosso Brasil, tá? As características se repetem muitas vezes, os erros se repetem, e é interessante a gente partir daqui, depois no futuro, numa aula de colonização do Brasil, para entender essas repetições e semelhanças, tá bom? Então vamos começar. Bom, o modelo de colonização que a gente vai ter é o modelo de colonização por exploração, uma colônia de exploração. Vamos explicar isso aqui. Toda vez que a gente fala em colonização, a gente já imagina que a metrópole explora aquela colônia, retira dela tudo aquilo que pode gerar lucro para a metrópole e assim por diante. Mas não é o único modelo de colônia que a gente vê na história. A gente também vê a colônia de povoamento, como aconteceu, por exemplo, na América do Norte, tá? A gente vai ver mais pra frente. Ou seja, que as pessoas vinham para se apropriar daquele território e ali viver e formar famílias e habitar, tá bom? Povoar. Aqui, na América Espanhola e na nossa colonização, nós vamos ver a colônia que vem para explorar. Não tem nenhum sentimento com aquele território, não pretende ficar ali muito tempo, os exploradores vêm para ganhar o máximo possível e voltar para a sua terra natal, tá bom? Prosseguindo. Então, nós vamos ter a princípio aqui, no início da colonização, as capitulações e adelantados. Então, assim como Portugal vai quebrar a cara com as capitanias hereditárias, a Espanha também vai quebrar a sua cara com as capitulações e os adelantados. E o que são isso? As capitulações equivalem às nossas capitanias hereditárias, tá? Capitulações, para tomar etimologicamente o significado que eles dão aquilo, são pedaços de terra, tá? E adelantados, a gente já falou essa palavra quando falou do Hernán Cortés, lembra? Ele era um adelantado. Um adelantado seria o dono, seria aquela pessoa a qual a coroa põe a confiança para estar à frente. A palavra adelantado significa estar adiante. Então, está à frente daquela capitulação, daquele pedaço de terra. Então, é o dono daquela terra, ok? Mas eles não eram donos daquela terra sem nenhum retorno, né? Tinham algumas obrigações que eles deveriam cumprir. Então, eles precisavam, através daquele pedaço de terra, gerar riquezas, pagar impostos sobre essas riquezas para a coroa e também tinham a missão de catequizar os índios. Lembrando que a gente está aí no período ainda em que é muito forte o poder da igreja, tá? E aí também vem o poder da reforma, da contra-reforma, né, da igreja, em que, perdendo fiéis em ambiente europeu, eu vou ganhar fiéis nas terras colonizadas. Esse pensamento vale para o Brasil, esse pensamento vale para a Espanha, ok? E o que eles ganhavam em troca de todas essas obrigações que eles tinham? Eles ganhavam, ficavam com uma boa parte daquilo que era lucrado, né? Então, muitas vezes, esses adelantados eram aventureiros, como nós já falamos, e vinham para cá para ganhar esse lucro. E por que o fracasso, se dá o fracasso das capitulações, como se deu das capitanias hereditárias, e aqui eu fico um pouco repetitiva, falando para vocês toda hora do Brasil, mas a gente precisa ter um contexto mais conhecido e fazer a ligação dele. Então, quem sabe um pouco sobre o colonialismo brasileiro vai fazer essa ligação com facilidade. Quem não sabe, quando for estudar o colonialismo brasileiro, vai falar: ah, é verdade, bem que a professora falou que aquilo acontecia, pois então. Vamos lá. O fracasso ele tinha uma alta autonomia.
Então, eles decidiam o que fazer, os adelantados, né? A coroa não estava ali fiscalizando de perto, pouca fiscalização. E aí, quando que a coroa percebeu que a coisa deu ruim? Puxa vida, eu não tô lucrando o que eu achei que eu ia lucrar. Será que estão me roubando? Será? Será que estão sendo corruptos com a coroa espanhola? E aí eles vão perceber que deu ruim. Preciso modificar. Preciso pôr mais poder ali na minha coroa. E então vai se dar a centralização do sistema colonial da América Espanhola. Agora eu vou ver de perto o que esse pessoal está fazendo aí, tá? Acabam-se as capitulações dos adelantados e vão se criar dois órgãos muito importantes. A Casa de Contratação, que vai servir como o fiscal de tudo aquilo que acontecia no mundo colonial. Vamos colocar aqui que a Casa de Contratação é a Receita Federal do mundo colonial, tá? E o Conselho das Índias, que era o controle. O Conselho das Índias ele vai ser criado depois da Casa de Contratação, mas hierarquicamente ele está acima da Casa de Contratação, tá? Ou seja, o Conselho das Índias ele fica abaixo apenas do rei, tá bom? A gente já vai entender os vice-reinados, mas é importante entender que esses dois órgãos, tá? A Casa de Contratação que fiscaliza e o Conselho das Índias que controla, eles ficavam na Espanha. Não foi colocado, não era todo mundo que queria vir, gente, a colônia não era um paraíso, todo mundo queria vir para cá viver uma nova, não tinha esse espírito hippie naquele momento, né? Vamos viver na colônia, perto da natureza, que delícia. Não. Vinham para cá pessoas que não tinham tantas chances lá, ou que eram aventureiros, ou que eram renegados pela coroa, e aqui tinham uma nova chance. A nobreza não tinha interesse em vir para cá. Então, esses postos funcionavam da Espanha para controlar a colônia. E quem que ficava aqui, professora? Aí a gente vai ter os vice-reis, que são avós naqueles locais que levam as informações para esses órgãos na Espanha, tá? Então vamos ver aqui como é que se constituíram esses vice-reinados. Nós vamos ter 4 vice-reinados, tá? Nova Espanha, Nova Granada, Peru e o do Prata ou Rio da Prata. Vão ser chamados de capitanias gerais. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho vice-reinados. A Nova Espanha é o que equivale ao atual México. Nova Granada seria Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador. O Peru equivale ali à região do Peru. E o Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, tá? E eu sempre gosto de frisar isso aqui para a gente fazer uma interdisciplinaridade. Quando vocês trabalham em química com argento, na tabela periódica, é equivalente a prata, daí vem o nome Argentina. Tá? O vice-rei, ele era equivalente ao governador-geral no Brasil. Tá? A gente também vai ter essa mudança e vai ser equivalente a isso. O que mais que eu posso falar? Sim, um ponto muito importante para explicar, e talvez a principal diferença para a nossa colonização. Quando eles estabeleceram esses vice-reinados, eles estabeleceram com autonomia econômica, tá? Então, são os 4 que eu já citei, e a gente vai fazer um exercício de imaginação aqui, porque eu não tenho uma lousa para desenhar. Muito bom para vocês, isso eu gostaria de dizer. Mas pensando na subsistência desses territórios. Então, vamos supor que lá, Nova Espanha era especialista em fazer cachorro-quente. No próprio território deles, eles produziam a salsicha, o pão, a batatinha, o milho, ketchup, mostarda, maionese. Então, eles não precisavam pedir para Peru ou para Nova Granada. Eles tinham essa subsistência. Nova Granada, por sua vez, fazia pizza. Ela produzia a massa, o molho, mussarela, azeitona, sim, porque tem que pôr azeitona na pizza, não me venham com mimimi. Então, cada um deles, eles tinham seus próprios mecanismos para subsistir, independente dos outros. Isso vai fazer muita diferença quando a gente tiver a independência da América Espanhola e a gente tiver vários países, né? Diferente do Brasil, que é um território imenso e conquistou a sua independência junto, conquistou, né? A gente depois entra nesses detalhes, mas de uma forma geral,
né, territorialmente unido. Lá não. Lá os territórios são sempre separados, e talvez muito difícil a conquista da independência deles, justamente por essa separação, tá? Gravem também essa característica, porque no futuro vamos falar sobre ela. Em resumo, a América Espanhola, quando conquista sua independência, fica fragmentada porque nunca houve uma unidade, tá bom? Continuando. Bom, a gente vai ter aí as capitanias gerais, que são áreas de pouca importância econômica, ou seja, não havia muito que ser explorado, porém, militarmente estratégica. O que é uma área militarmente estratégica, professor? É uma área com um risco de invasão muito grande, então ela precisa estar com um monitoramento mais apropriado, tá? Essas capitanias hereditárias respondem ao vice-rei mais próximo. Então, por exemplo, o governador ali do reino, o governador do Chile, da capitania ali no Chile, separado pelos Andes, ele precisa responder ao vice-rei que é mais próximo dele, que seria então o do Rio da Prata, tá? Importante também salientar que os governadores dessas capitanias, que eram regiões militarmente estratégicas, eram militares. Já os vice-reis eram civis, indicados pela coroa, ok? E quais eram essas capitanias? Então, nós temos aqui Cuba, Chile, Guatemala, Venezuela e Yucatán. Nós já conhecemos esse nominho aí, tá? Dentro dessas capitanias, a gente vai ter alguns cargos, tá? Então, vamos falar agora sobre os cabildos, que eram os corregidores, e a audiências, que eram os oidores. Meu espanhol está totalmente excelente. Então, vamos usar esse espanhol fluente para falar sobre esses dois cargos. Bom, os cabildos, eles funcionavam como uma câmara municipal, tá? A gente tem que entender que os vice-reis não tinham como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou todos os lugares durante um tempo expressivo, porque tinha distâncias, tá? E a gente não tinha avião, a gente não tinha metrô para chegar lá. Então, essas pessoas, elas serviam como os ouvidos e a voz, de certa forma, dos vice-reis naquele território. Ouviam os problemas, viam com as pessoas o que estava acontecendo, às vezes conseguiam tomar alguma medida, sempre baseado naquilo que a coroa dizia, e às vezes precisavam levar isso aos vice-reis. Então, os cabildos, eles funcionavam como um poder cotidiano ali naquele território, tá? E os corregedores, os cabildos eram os corregedores, e os ouidores, que é a audiência, eram tribunais de justiça, como é que eu posso dizer, volantes. Acontecia algum problema, eles iam lá para entender o que estava acontecendo, julgar aquela pessoa ou aquele problema que a pessoa acarretou. E também fiscalizavam quem estava no poder. Então, se o vice-rei tinha desconfiança com relação a alguma medida tomada pelos corregedores, ele estatuía lá uma CPI da época, mandava os ouidores para lá para analisarem e fiscalizar toda aquela documentação referente àquilo que estava no território, ou, se não havia documentação, as atitudes daquele corregedor, tá? E para finalizar, vamos falar um pouquinho como era a sociedade da colonização da América Espanhola, tá? Então, nós temos aí uma pirâmide onde está os chapetones, ou os espanhóis, né, no topo da pirâmide, eram os nascidos na Espanha. Temos os crioulos, que eram filhos de espanhóis, mas nascidos na América. Os mestiços, que eram descendentes de espanhóis com indígenas. Os indígenas, que ainda era a maior parte da população e a principal mão de obra. E os escravos africanos, cuja mão de obra também existia, mas em menor número. Falando um pouquinho mais sobre isso, por exemplo, um crioulo, que era filho de espanhóis, mas nasceu nas Américas, ele só podia ter o cargo de cabildo, no máximo. Não podia nunca ser um governador ou um vice-rei, não era visto como um espanhol de verdade, tá? E assim você evitava que se criasse uma elite colonial própria da terra. Ou seja, eu nasci aqui e eu consigo cargos aqui, sou elevado à elite, né, daquela colônia,
Mas eu tenho um sentimento pátrio, né, por esse lugar. Então eu quero transformar isso, eu quero me desligar da Espanha e formar um novo governo aqui. Não, não, senhora, eu não vou lhe dar poder para você pensar assim, meu querido, tá? Por fim, eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. As mais antigas universidades fora da Europa estão justamente na América Espanhola. Olha só. É, elas são fundadas no século XVI. E qual é a função disso? Muito bem, meu filho, eu sou espanhol, eu tenho um filho crioulo nascido aqui, eu vou mandar ele para estudar na Espanha, porque eu tenho condições, eu sou da elite. E aí, quando ele chega lá na Espanha, ele se relaciona com uma espanhola, uma chapetona, né? E eles vão ter um filho. Esse filho é chapetão, esse filho é crioulo. E agora? O que a gente faz? Vai ter que reivindicar. E aí, se ele é nascido na Espanha e filho de uma espanhola, ou vice-versa, né? Minha filha foi para lá e se relacionou com um chapetone. Como é que a gente faz? Não vamos colocar este problema aqui, meus queridos. Vamos colocar universidades aqui na América Espanhola. E a partir de então, eles estudam aqui mesmo. E aqui mesmo eles formam a família deles e não nos dão essa dor de cabeça. Para a gente fazer um paralelo, no Brasil a Igreja Católica vai fundar a primeira universidade, ou as primeiras, e isso já no século XX, uma universidade com acesso mesmo a outras partes, que não só a elite, né? Então, é todo um processo para ficar aí marcado para vocês. Terminamos nossa aula sobre colonização da América Espanhola. Espero que vocês tenham se ligado nos detalhes que eu pedi. Quem não entendeu a conquista da América Espanhola, como é que a gente chegou nessa colonização, precisa entender a conquista da América Espanhola. E eu vou deixar um card aqui para vocês da aula da conquista da América Espanhola, tá bom? Espero vocês nas próximas aulas. Curtiu, dá um like, curtiu muito, compartilha. Gostou do canal, quer receber mais aulas? Se inscreve. Até a próxima.